A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 6 e versículo de número 6, que diz assim: Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis para o além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que dá tesouraria real, isto é, dos tributos, além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Haviam adversários que estavam tentando paralisar mais uma vez a obra da casa de Deus, a reedificação do templo. Eles levaram até Dário o que estava acontecendo, achando que Dário iria parar a obra. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus que usa até reis pagãos para abençoar os propósitos dele. Quando o propósito é de Deus, Deus abençoa. Quando o propósito é de Deus, Deus paralisa aqueles que estavam tentando paralisar. Os inimigos tiveram que ver que Deus estava naquela obra. Os inimigos tiveram que ver que ao invés da reprovação de Dário, eles receberam foi a aprovação. O Senhor está falando com pessoas aqui, está dizendo, estão querendo parar a obra que eu tenho contigo, estão querendo paralisar aquilo que eu determinei para a sua vida, mas eles vão ter que ver que eu te escolhi, eles vão ter que ver que eu te chamei, eles vão ter que ver que eu sou na tua vida. Deus é um Deus que faz com que as bênçãos dele venham até a nossa história, para mostrar que foi ele quem nos escolheu. Havia agora palavras favoráveis, havia um decreto do rei Dário dizendo que era para aquela obra continuar, que não era para aquela obra cessar. Eu não sei como é que você entrou aqui, talvez você entrou pensando em parar. São tantas perseguições, são tantas afrontas, é bem verdade que quando nós nos colocamos a obedecer a ordem de Deus, quando nós nos colocamos a viver os propósitos, os desígnios do Senhor, vai ter adversários querendo parar. O inimigo vai usar pessoas, situações para quê? Para que a gente venha paralisar. Mas o Senhor está dizendo, eu não tenho uma ordem para você, para que você venha parar. A minha ordem para você é prossiga. A minha ordem para você, diz o Senhor dos Exércitos, é continue. A minha ordem para você é avance. O Senhor está falando com pessoas que estavam querendo parar por causa das perseguições, parar por causa das conversações, parar porque você já não está suportando mais ver pessoas tentando interromper os projetos de Deus na sua vida. Só que hoje Deus está dizendo, está chegando para você decretos favoráveis. Declare comigo, o meu Deus está fazendo chegar decretos favoráveis para a minha vida. O meu Deus está fazendo chegar decretos favoráveis para a minha vida. Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus
que faz com que pessoas tragam bênçãos para nossa história que a gente nem imagina. Os filhos de Jerusalém, o povo de Deus, jamais imaginaria, irmãos, que Dário levantaria um decreto para que eles pudessem continuar, um decreto para que as mãos deles fossem fortalecidas. O Senhor está falando contigo, está chegando para tua mão aquilo que você nem imagina. Tem gente que está pensando que vai lhe prejudicar. Tem adversários aí que estão pensando que vai conseguir parar aquilo que Deus tem contigo, mas o Senhor diz para você hoje: eu estou paralisando aqueles que queriam te paralisar. Dário dá uma ordem. Dário diz assim, que se retirassem daquele lugar os inimigos e que aquela obra avançasse. O Senhor hoje está determinando que os teus inimigos, eles se afastem de você, que eles venham recuar, que eles dê passos para trás. O Senhor está falando, eles não avançarão mais. Não avançarão porque hoje eu estou te protegendo. Quando houve aqui o decreto de Dário sobre a construção do templo, era Deus aprovando Rabaia Cantorasto, aquilo que o povo dele estava fazendo e protegendo o povo. Porque ninguém ia se levantar contra o decreto do rei Dário. Quem era, irmãos, que tinha falta de juízo para se opor àquilo que Dário mandou fazer? Aquilo que Dário decretou que fosse feito. E ainda entregue para eles o que eles precisarem. Ou seja, não é somente a aprovação, eu estou mandando também a aprovação para o mantimento. Não é somente a aprovação para a obra, mas o que eles precisarem, o que eles necessitarem, eles vão receber. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo chegar na palma da tua mão bênção. Eu estou fazendo chegar na palma da tua mão, canto, aquilo que você precisa para você continuar com os propósitos que Deus designou para você. Irmãos, quando é de Deus, ele aprova e ainda manda um mantimento. E ainda manda aquilo que a gente precisa. Pessoas estavam querendo te parar, só que elas não sabem que Deus está mandando para você além do que elas pensam. Elas estão pensando que vão parar. Elas estão pensando que a obra ela não vai ter êxito. Só que Deus está dizendo: a obra não vai parar. A obra não vai dar um tempo. Não, vamos dar um tempo de fazer. Não, o Senhor está dizendo não. A ordem é continue. A ordem é avance. A ordem de Deus para você vai haver conclusão. Aquele que iniciou a obra, ele é fiel para concluir. Declare comigo: o meu Deus é fiel para concluir a obra que ele iniciou na minha vida. O meu Deus é fiel para concluir a obra que ele iniciou na minha vida. Havia, irmãos, um decreto que agora ninguém poderia paralisar. Antes de haver um decreto de Dário, houve também um decreto que foi feito por Ciro. E foi lido este decreto por Dário, e Dário aprovou este decreto. E além de Dário aprovar, Dário ainda deu a palavra dele, sobre aquele negócio, sobre a construção, a reconstrução do templo de Deus. Porque quando Deus quer, irmãos, ele usa até pessoas que nem servem a ele. Tem muita gente que tem essa ideia de achar que só quem vai te abençoar é quem é crente. Só quem vai te abençoar é quem tem a mesma fé que você. Muitas vezes, Deus vai usar pessoas que nem professam a mesma fé que você. Mas o que importa é que a bênção vai chegar. O povo de Deus estava recebendo uma bênção de um rei pagão. E você não vai ver isso acontecendo aqui uma vez somente na Bíblia, e nem a primeira vez. Há muitas vezes, de Gênesis até Apocalipse, você vai observar que Deus, ele trabalha da forma dele, de formas diferentes, e a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente não entende o que Deus faz, irmãos. Ninguém consegue compreender as escrituras de um todo, ninguém consegue entender o que Deus faz.
Porque as coisas de Deus, irmãos, elas são mistério. E o que Deus vai fazer é mistério. É por isso que Deus está falando contigo antes de acontecer, para que você não busque entender. Muitas vezes a gente quer entender muitas coisas e deixa de viver os propósitos de Deus porque quer entender tudo. Quem quer entender tudo, meu irmão e minha irmã, muitas vezes não vive milagre. Por quê? Porque quer ficar compreendendo todas as coisas. Quer ficar entendendo o que está acontecendo. Quer ficar entendendo aquilo que está vivendo. Não, porque quando o milagre vier, eu tenho que entender quem fez, por que fez, quem Deus usou, como foi. Minha filha, milagre é para se viver, meu filho. Milagre não é para se entender, não. Dário decretou, acabou, o povo continuou ali fazendo a obra, até que a obra foi completada, porque é o Deus que inicia, é o Deus que conclui. E eu vejo Deus trazendo conclusão de obra para pessoas. Ele está dizendo, não vai parar. Ele está dizendo, ninguém vai conseguir frustrar os planos que eu tenho designado para você. Declare comigo, meu Deus não vai deixar ninguém frustrar os planos que ele determinou para mim. O meu Deus não vai deixar ninguém frustrar os planos que ele determinou para mim. Os planos de Deus a gente não compreende, mas a gente viva cada desígnio. Deus iniciou uma obra na tua vida e Ele está dizendo, esta obra não vai parar. Deus iniciou um projeto na sua história e Ele me trouxe aqui para lhe dizer, este projeto não vai parar. O nosso Deus é um Deus de surpresa. E Ele vai surpreender o seu coração. Os teus inimigos também vão ficar surpresos, porque eles achavam que a obra ia parar na tua vida. Porque eles achavam que os propósitos de Deus não iam se cumprir na sua história. Porque eles achavam que eles iam conseguir ter êxito na destruição daquilo que Deus iniciou na tua vida. Mas se a obra de Deus ninguém destrói. Se a obra de Deus ninguém para. Se a ordem é de Deus, não existe ninguém que consiga frustrar os planos dele. O templo foi completado. Porque quando Deus manda, irmãos, todos têm que obedecer. Nós servimos a um Deus que ele tem total domínio, poder, autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo que ele quiser. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Então, se a obra é Ele que inicia, é Ele quem traz a conclusão. Ninguém ia conseguir parar a obra de Deus, não, irmãos. Foram lá fazer fofoca, né? Foram lá falar pro rei. Alguém pode estar pegando o teu nome, falando em verdade, falando coisas que não é verdade sobre a sua vida. E Deus está dizendo, eu estou vendo tudo, pode deixar. Entregue nas minhas mãos, porque daqui a pouco eu vou mostrar para eles que você tem um dono. Daqui a pouco eu vou mostrar para eles que o Deus que você serve é vivo, diz o Senhor dos Exércitos. Os inimigos tiveram que deixar a construção, a reedificação, a reconstrução do templo. Eles tiveram, irmãos, que baixar a guarda. Eles tiveram que retroceder. Pessoas que estavam se levantando contra você vão ter que retroceder. Haverá um retrocesso, assim te diz o Senhor. Mas esse retrocesso não é seu. Este retrocesso é dos seus inimigos. Esse retrocesso é daqueles que estão se levantando contra você. Quem vai retroceder não é você. Você entrou aqui pensando em retroceder, pensando em desistir, pensando em parar, e Deus está dizendo não. Isso aí não é para você, não. Isso aí é para os teus adversários. Isso aí é para aqueles que estavam pensando que iam conseguir ter êxito contra você, minha irmã e meu irmão. O dono do templo que estava em Jerusalém não dormia, não cochilava, nem tosquenejava, que é o Deus de Israel, teu dono. Não dorme, não cochila, não tosqueneja. E ele está dizendo, da mesma forma que eu fui o defensor dessa reconstrução, eu estou sendo o defensor na sua vida.
Eu estou sendo defensor no seu ministério. Eu estou sendo defensor no seu casamento. Deus está defendendo aquilo que te pertence. Deus está defendendo a obra que Ele mesmo iniciou na sua vida. Esta obra tinha a aprovação de Deus. Onde há a aprovação de Deus, ninguém pode revogar, ninguém pode destruir, ninguém pode anular, ninguém pode parar, porque os planos de Deus, irmãos, ninguém frustra. Os planos de Deus ninguém paralisa. Deus tem um plano. Se Deus tem um plano na minha e na sua vida, com certeza, não tenha sombra de dúvida, esse plano vai acontecer. Este propósito vai ter conclusão. Você entrou aqui perguntando: Deus, será que o Senhor vai concluir aquilo que o Senhor começou na minha vida? Será que os meus inimigos vão conseguir paralisar os planos que o Senhor tem para a minha história? Será que eles vão conseguir fazer com que eu venha perder esta batalha? E o céu te trouxe aqui para te responder da mesma forma. Que os inimigos não tiveram êxito na reconstrução, na reedificação do templo. Mas houve uma aprovação de Deus aqui. Porque Deus usou um rei pagão. Aqui eu vejo a mão de Deus do início ao final. E Deus usou a aprovação de Dário para que o povo continuasse aquela obra de uma forma que ninguém pudesse parar. Porque ninguém era doido, né, irmãos? De ir contra ao rei Dário. O Senhor está dizendo: se preciso for, eu coloco o temor no coração dos teus inimigos. Mas eu não deixo eles pararem a obra. Vai ter gente que vai temer mexer contigo. Sabe por quê? Porque o Deus poderoso está com você. E Ele está permitindo com que situações favoráveis comecem a acontecer na sua vida. Ele está fazendo com que o que você precisa, os projetos que você tem na mão, eles vão ser concluídos, porque o que você necessita para a conclusão desse projeto está chegando para aqui, para a palma da sua mão. Assim como Deus não deixou a reconstrução do templo ser paralisada, Ele está dizendo para você através dessa palavra que a obra que Ele iniciou na sua vida, Ele não vai deixar ela ser paralisada, mas ela vai ter conclusão. O templo foi completado. Aquele que começou a obra, Ele é fiel para terminar, para concluir, para aperfeiçoar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos protege, que está conosco, meu Deus, e que não deixa os inimigos paralisarem a obra que o Senhor iniciou. O Senhor é grande, na mandadaia cantorastro. O Senhor é poderoso e ninguém vai conseguir parar, ninguém vai conseguir frustrar os planos do Senhor para nossa vida, Pai. Ninguém amaldiçoa quem o Senhor já abençoou, ninguém paralisa aquilo que o Senhor quer dar, abaia cantorasturiando a continuidade. E eu creio, Pai, que o Senhor está visitando pessoas agora com esta confirmação, dizendo que ninguém vai parar os sonhos, dizendo que ninguém vai parar os projetos que o Senhor designou para a vida dele e para a vida dela. Tu és um Deus grande. Tu és um Deus poderoso que está trabalhando a favor daqueles, meu Pai, que aguardam em Ti, que esperam no Senhor. O Teu povo estava crendo que o Senhor havia usado, Pai, os Teus profetas para falar, por isso eles não pararam com a reedificação do templo. Tem pessoas aqui que estão crendo na Tua palavra, por isso eles não desistiram, eles não pararam, e hoje o Senhor confirma que está chegando um tempo de conclusão para esta obra. Hoje o Senhor confirma que está chegando para a palma da mão dele, para a palma da mão delas, bênçãos, aquilo que eles necessitam para a conclusão deste negócio. Ah, Senhor, eles não vão parar, mas eles vão avançar. Se tem alguém que vai parar, são os adversários, são os inimigos que vão ter que retroceder, porque o Senhor mostrará que está na vida do teu povo de maneira clara e tremenda. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços.
passo, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Jesus. E que o teu nome seja glorificado. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que visita o teu povo, Pai, e que não deixa eles pararem. Se tem alguém que vai parar, são os adversários, para a honra e glória do teu nome, Jesus, que eu te peço, te agradeço. Amém. Deus diz para você que você não vai parar, mas que você vai continuar avançando, porque está chegando o tempo que Deus vai completar a obra na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.